Olá, pessoal. Eu me chamo Luciano Cunha. Talvez vocês me conheçam já aqui de outros vídeos, né, onde eu falo sobre ética animal. E hoje eu estou aqui para falar um pouco desse livro aqui, ó, Razões para Ajudar o Sofrimento dos Animais Selvagens e Suas Implicações Éticas, que é um livro que é de minha autoria, foi lançado pela editora Pris, né, agora em julho de 2022. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que trata o livro. Então, como o título já sugere, né, esse livro trata da questão do sofrimento dos animais selvagens, que é uma das questões que vem sendo mais discutidas dentro da área de ética animal nos últimos anos, né, digamos, nos últimos 15, 20 anos. E eu vou tentar fazer um resumo aqui do que trata o livro e do que é essa questão, apresentando aqui para vocês o sumário do livro, tá? Explicando o que eu discuto em cada capítulo. Então, antes de eu mostrar aqui o sumário do livro, é interessante notar aqui um detalhe curioso, né? Que esse livro aqui, ele tem a folha, o tamanho um pouco maior. Né? Por exemplo, se a gente comparar com o livro que é de minha autoria também, que foi publicado em 2021 pela editora Pris, né? Esse aqui, Uma Breve Introdução à Ética Animal, que é outro assunto, né? Esse aqui é mais geral sobre ética animal. Se a gente comparar assim, ó, dá para ver que a folha é bem maior. Né? Eu vou compartilhar aqui o sumário e vou explicar o que trata cada capítulo e o que é essa questão. Esse termo, sofrimento dos animais selvagens, no debate que ocorre dentro da área da ética, se refere a algo um pouco mais específico. Tá? Normalmente, quando se fala em sofrimento dos animais selvagens, as pessoas entendem que é o sofrimento dos animais selvagens que é causado por práticas humanas. Tá? Quanto a isso, já existe bastante literatura sobre isso, né? Mas, na verdade, nos últimos anos tem crescido a preocupação com o sofrimento dos animais selvagens, que não é decorrente de práticas humanas, que surge de processos naturais, como, por exemplo, fome, sede, doenças, desastres naturais, etc. Então, esse assunto, por afetar uma grande quantidade de animais, ao contrário do que muita gente pensa, né, tem recebido bastante atenção nos últimos anos, e é essa situação a qual se está referindo quando se utiliza nessa área o termo sofrimento dos animais selvagens. Né? Em linhas gerais, são os danos, né, que, claro, inclui sofrimento, mas também poderíamos botar aí o dano da morte. Né? São os danos que os animais que estão fora do controle humano, né, não são os animais explorados pelos humanos, por exemplo, são os animais que estão fora do controle humano, por exemplo, em ambientes naturais, mas, por exemplo, poderiam estar em ambientes agrícolas, semi-agrícolas ou urbanos, suburbanos, são os danos que os animais que estão fora do controle humano padecem em decorrência de processos naturais. Então, o primeiro capítulo descreve qual é a situação típica desses animais que vivem fora do controle humano, qual é a situação típica dos animais que estão na natureza, por exemplo, e como que esses animais são tipicamente afetados pelos processos naturais. Uma visão comum é a de que, se os humanos pararem de prejudicar os animais terão vidas predominantemente positivas na maioria dos casos. Tá? Mas, como eu investiguei aqui, nesse capítulo, é explicado por que não é assim, né? Por que os processos naturais já tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem só para experimentar sofrimento e morrer logo em seguida. O que é maximizado a partir dos processos de seleção natural não é a quantidade de vidas, de seres com vidas positivas, mas o que é maximizado é a eficiência na transmissão da informação genética. Isso nem sempre coincide com o que é melhor para os indivíduos, muitas vezes coincide com o que é pior. Então, é importante lembrar aqui que essa situação, né, acontece independentemente de ação humana, né? Acontece em decorrência dos próprios processos naturais, não porque os humanos causaram algum desequilíbrio, alguma coisa assim, já era assim muito antes do surgimento da espécie humana no mundo. Então, a situação típica dos animais da natureza é predominantemente negativa. E a quantidade de animais que passa por esse destino é tão gigantesca, tão grande, que faz até mesmo os números da exploração animal, que já são gigantescos, quase desaparecerem em comparação. Essa é uma afirmação que pode soar estranha à primeira vista, mas nesse capítulo eu explico aqui por que é assim. Bom, então temos aí a situação típica dos animais na natureza, e na sequência do livro a gente vai tratar das razões para a gente tentar prevenir esse sofrimento. Então,
Uma possível resposta a essa situação seria dizer que esse sofrimento, com essas mortes, nada disso importa, porque são padecidos por animais não humanos. Ou outra pessoa poderia dizer que importa, mas importa menos do que importaria se fossem humanos padecendo do mesmo nível de dano, né, do mesmo nível de sofrimento, etc. Bom, então no capítulo 2, eu discuto se o bem dos animais não humanos importa em si, e, caso importar em si, qual é o peso que o bem deles deveria ter em comparação ao bem dos humanos. Nesse capítulo eu vou defender que não tem maneira de justificar dar um peso menor ao bem dos animais não humanos. Ou seja, eu defendo lá que o bem dos animais não humanos importa em si e que níveis de danos de magnitude similar têm que receber o mesmo peso, independentemente da espécie daquele afetado. Do contrário, estaria sendo tendencioso a favor ou contra este ou aquele indivíduo por, né, razões injustificadas, que é a argumentação geral, né, que tem, vocês vão encontrar em quase todo trabalho sobre ética animal. Então, uma vez tendo defendido que sim, que esse sofrimento e essas mortes importam tanto quanto importariam se humanos estivessem padecendo de danos de magnitude similar, eu vou discutir a questão específica do dano da morte, que é o capítulo 3. Porque algumas pessoas defendem que os animais não humanos seriam prejudicados com o sofrimento, mas que não seriam prejudicados com a morte. Ou, por vezes, outras defendem que, sim, eles são prejudicados com a morte, independentemente do sofrimento, mas que são prejudicados com a morte em menor grau do que seriam os humanos. E tem uma terceira posição, que é parecida, que reconhece que os animais não humanos e os humanos com menores capacidades cognitivas, em geral, crianças, bebês ou idosos senis, etc., são prejudicados com a morte, mas seriam menos prejudicados com a morte do que seres cognitivamente mais capazes, né? Então, essa terceira posição defende que o grau de capacidades cognitivas determinaria a magnitude do dano da morte. Bom, nesse capítulo, o que eu defendo? Que todo ser senciente que tem possibilidade de ter uma vida minimamente significativa pela frente é prejudicado com a morte, pelo simples fato de que a morte impede o desfrute de experiências positivas, e eu defendo aqui que o critério adequado para se medir a magnitude do dano da morte não depende do grau de capacidades cognitivas, não depende de conexão psicológica, depende apenas do grau de privação daquilo que seria experimentado de positivo. Ou seja, quanto mais pela frente alguém teria a experimentar, mais prejudicado com a morte, e quanto menos experimentou até agora positivo, mais seria prejudicado com a morte. Claro que isso tem que ser contrabalançado em relação ao que seria experimentado ou que foi experimentado de negativo também. Mas eu defendo esse critério, que é baseado somente na magnitude das experiências positivas e negativas. E eu discuto aqui também, claro, outras visões que discordam dessa tese, né? Por exemplo, a visão defendida lá pelo Jeff McMahon, que é a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Eu discuto isso tudo. E lá no final vou defender, então, que não é possível defender que a magnitude do dano da morte deve ser determinada com base na espécie ou no grau de capacidades cognitivas. Defendo lá que é possível que existam animais não humanos que sejam prejudicados em maior grau pela morte do que certos humanos, e que é possível que existam seres com menores capacidades cognitivas que são prejudicados em maior grau com a morte do que seres com maiores capacidades cognitivas, dependendo do caso. Mas, independentemente disso tudo, o que esse capítulo visa mostrar é que os animais não humanos, além de serem prejudicados com sofrimento, são também prejudicados com a morte. E que a prematuridade da morte agrava o dano da morte. E que, então, a situação dos animais na natureza já seria muitíssimo ruim, apenas por conta do sofrimento envolvido. Mas ela é pior ainda porque as mortes que ocorrem são extremamente prematuras. Tipicamente é assim. Então, é isso que é debatido no capítulo 3. Então, o capítulo 4 vai tratar mais especificamente das razões para se prevenir e minimizar os danos naturais que os animais padecem em decorrência dos processos naturais. Bom, então, esse capítulo 4 ele está dividido ali em 4 sessões, né? A primeira sessão, ela discute aquela ideia de que não deveríamos prevenir sofrimento porque isso seria intervir na natureza, né? No sentido de intervir em processos naturais ou intervir em ecossistemas naturais.
Eu vou listar nesse capítulo ali várias outras intervenções, seja em processos naturais ou em ecossistemas naturais, que são amplamente aceitas e que parece que, se essas outras intervenções são justificadas, então isso implica também que intervir para ajudar os animais não humanos estaria justificado. E defendo lá também que é implausível a ideia de que é sempre errado intervir na natureza. Bom, na seção 4.2, eu discuto aquela ideia de que esse sofrimento e essas mortes não seriam algo que possui desvalor, algo negativo, porque tem origem em processos naturais. Então, eu defendo lá que o valor ou desvalor de um estado de coisas não depende do que originou esse estado de coisas, mas sim depende de como aqueles que são afetados por esse estado de coisas são atingidos positivo ou negativamente. Então, basicamente, né, nessa seção 4.2, então, eu vou defender que a origem do dano, se vem de práticas humanas ou de processos naturais, não é relevante para o desvalor desse dano. O desvalor do dano deve ser medido com base em soma e muito. Bom, na seção 4.3, eu discuto aquela ideia de que, por conta do fato de esses animais serem animais selvagens e estarem no território natural, que então não deveríamos intervir nesse território para ajudar esses indivíduos, mas que deveríamos, se caso eles estivessem no território doméstico, ou caso fossem animais domésticos, ou humanos, em geral, né, membros do território doméstico, no território natural. Vou defender que essa posição é arbitrária e defendo aqui que as razões para se prevenir sofrimento e mortes não podem depender do território, nem de onde a vítima se encontra e nem do território ao qual ela pertence. Na seção 4.4, né, vou investigar aqui qual é a importância dessa questão dos danos naturais em comparação a outras questões importantes com as quais nós deveríamos nos preocupar. Né? Ou seja, uma vez tendo critérios para avaliar qual é o grau de importância que deveríamos dar a cada um dos problemas sérios que existem no mundo, qual seria, então, o grau de importância que deveríamos dar a essa questão do sofrimento dos animais selvagens. E eu vou defender aqui que a escala de dano desse problema é tão gigantesca, né, a quantidade de vítimas, o nível de sofrimento por vítima, etc., é tão gigantesca que, mesmo que fosse dado um peso menor aos danos naturais, teríamos que concluir por priorizar essa questão, dada a escala de dano e dada a possibilidade de prevenir esses danos de maneira muitíssimo eficiente. Então, que a tratabilidade dessa questão também pesa muito favoravelmente a priorizá-la, e também pelo fato de ela ser altamente negligenciada. Então, são 3 pontos importantes que mostram que essa questão parece que merece uma grande prioridade. Né? A escala de dano, né, a quantidade de vítimas, o nível de sofrimento por vítima, etc. A tratabilidade do problema, é um problema, ao contrário do que muita gente pensa, bastante tratável, como eu vou mostrar em outros capítulos, e também porque ele é altamente negligenciado. Então, seria uma maneira muitíssimo eficiente de tentar prevenir sofrimento do mundo, é investir em tratar esse problema. O capítulo 5 discute objeções a essa proposta de ajudar os animais selvagens, que são objeções também centradas na preocupação com os próprios animais. Então, esse capítulo 5 está dividido aí em 3 seções. Tá? Na primeira, são algumas objeções que apelam ao bem dos animais, por exemplo, aquela preocupação de que a proposta de ajudá-los poderia ser, no fundo, antropocêntrica, ou que poderia ser paternalista, ou que, lá no final das contas, será que essa proposta poderia violar a liberdade dos animais, né? Ou poderia criar dependência? Tudo isso vai ser discutido na seção 5.1. Já a seção 5.2 discute se, ao se tentar ajudar os animais selvagens, né, que são afetados por processos naturais, se, ao fazer isso, estaríamos violando algum direito que possivelmente eles possuiriam. Essa é a discussão da seção 5.2. E a seção 5.3 discute especificamente, em detalhes, é uma seção bem grande, a questão da predação, né? Porque uma das objeções ou das preocupações que sempre vem em mente quando se fala em ajudar os animais selvagens
é que, então, será que isso implicaria em intervir na predação? E será que intervindo na predação não poderia, por exemplo, produzir consequências piores do que não ajudar? Será que intervir na predação é inerentemente errado, independentemente de se a intervenção resulta ou não em consequências piores do que não intervir? Tudo isso está discutido nessa seção 5.3. Tá? No capítulo 6, a gente vai abordar objeções que vêm de uma perspectiva completamente diferente, né? Que são as objeções que poderiam surgir de perspectivas ambientalistas, que são aquelas perspectivas que defendem que aquilo que importa em si são determinadas entidades não sencientes, como, por exemplo, espécies ou ecossistemas, e não o bem dos animais enquanto indivíduos, enquanto seres sencientes. Então, eu discuto essas objeções aqui. Não discuto aqui se essas entidades que o ambientalismo valoriza realmente têm esse valor ou não. O que eu discuto é o seguinte: se fosse demonstrado que elas realmente têm esse valor, que já é uma coisa, que é uma discussão à parte, né? Mas se fosse demonstrado que elas realmente têm esse valor, será que isso seria suficiente para defender que isso é tão importante assim, que justificaria proibir, diminuir o sofrimento dos animais? Vou defender aqui que não, tá? Que isso temos razões muito fortes para rejeitar. Então, que mesmo que essas entidades que o ambientalismo valoriza tenham esse valor, se tiverem, isso não justificaria uma proibição de ajudar os animais selvagens. E, na verdade, por várias razões, né? Uma é que, por exemplo, poderiam existir razões para se priorizar o bem dos seres sencientes e poderiam existir intervenções para ajudar os animais que não conflitassem com as metas ambientalistas e poderiam existir também intervenções para ajudar os animais que, inclusive, ajudariam a realizar as metas ambientalistas. Então, que esses tipos de intervenção poderiam ser aprovados tanto pelos ambientalistas quanto pelos defensores dos animais por razões distintas. Tá? Então, isso vai ser discutido aqui também. Eu vou dar exemplos de que tipos de intervenção são essas. Né? Então, na seção 6.1, apresenta ali qual é a diferença entre considerar os animais enquanto indivíduos e o ambientalismo, explica algumas variações dentro das posições ambientalistas e quais seriam as possíveis objeções que os ambientalistas poderiam ter em relação a ajudar os animais selvagens. Tá? Então, aí na seção 6.2 vou discutir aquela questão do peso de uma meta em relação à outra, né? Os valores ambientalistas versus considerar os animais enquanto indivíduos, né? E vou defender aqui que temos fortes razões para defender que, pelo menos, os interesses básicos dos seres sencientes, não sofrer e não morrer, devem ter mais peso do que as metas ambientalistas. Tá? E discuta aqui também, né, qual é o tamanho desse conflito, né, que, ao meu ver, pelo menos nesse caso, não é tão grande quanto possa parecer à primeira vista, porque, como eu disse, né, tem muitas intervenções para ajudar os animais que não conflitariam com as metas ambientalistas e alguns poderiam até ajudar a realizar essas metas. E na seção 6.3, eu falo aqui da diferença entre ecologia e ambientalismo. Algumas pessoas acreditam que, porque a ecologia, que é uma área descritiva, né, a ciência que descreve como é que se dão as interações dos ecossistemas, que porque ela trabalha com entidades como populações, espécies, né, e ecossistemas, que então necessariamente o conhecimento descritivo dessa ciência só é possível de ser utilizado para alcançar metas ambientalistas que valorizam espécies e ecossistemas em si. Como eu vou mostrar nesse capítulo aqui, existe uma diferença entre o conhecimento científico e as metas as quais se busca alcançar utilizando esse conhecimento. Então, o conhecimento proveniente da ecologia, né, da ciência da ecologia, é predominantemente utilizado para se alcançar metas ambientalistas, mas também é muito utilizado para tentar alcançar metas antropocêntricas. E não existe razão pela qual não seria possível utilizar esse conhecimento para alcançar a meta de beneficiar os animais enquanto seres sencientes. Né? Então, distingo aqui um pouco o conhecimento científico e o paradigma ético que vai guiar a utilização desse conhecimento. Nesse capítulo, eu falo um pouco também do campo da biologia do bem-estar, que seria um campo científico que foi proposto à criação, um campo que seria interdisciplinar, né, estaria aí na intersecção entre a ecologia, a ciência do bem-estar animal, a ciência veterinária e algumas outras áreas relacionadas,
que estudaria, então, como os animais são afetados nos seus ecossistemas, do ponto de vista do que é positivo ou negativo para eles enquanto seres sencientes, não enquanto membros de espécies, exemplares de espécies, não enquanto componentes de ecossistemas. O conhecimento que seria proveniente da biologia do bem-estar poderia orientar, então, os programas de ajuda aos animais selvagens, de modo que fosse previstos efeitos negativos possíveis de longo prazo, né, e o que fazer para evitar esses efeitos, e também poderia ser utilizado para se pensar em quais as maneiras mais eficientes de ajudar esses animais. Bom, no capítulo 7, a discussão já é diferente. A discussão é sobre se temos ou não responsabilidade moral em prevenir os danos naturais. Algumas pessoas reconhecem que os animais na natureza são altamente prejudicados pelos processos naturais, reconhecem que danos de origem natural são algo extremamente negativo, tão negativos quanto seriam se fossem danos de magnitude similar causados por humanos, reconhecem também que é possível fazer muita coisa para ajudar esses animais, mas defendem que nós não somos moralmente responsáveis por fazer algo em relação a isso, porque esses danos não surgiram de práticas humanas. Então, basicamente, estamos aqui discutindo no capítulo 7 a visão que nega que sejamos moralmente responsáveis por fazer algo para ajudar esses animais, né? É a visão que diz que se deixarmos essa questão de lado e não nos preocuparmos com ela, não fazemos nada de errado. Então, esse capítulo está dividido aqui em 4 sessões, né, novamente, e a primeira discute, né, a ideia de que não somos moralmente responsáveis por esses danos, porque eles não surgiram de práticas humanas ou porque eles continuariam em decorrência de nossa omissão. Então, nessa sessão, eu dou aqui alguns argumentos para defender que as nossas responsabilidades morais não dependem de nenhum desses 2 critérios, nem da origem do dano e nem de se saber se o dano continuaria devido a uma ação ou omissão nossa. Né? Respondo aqui algumas das principais defesas desses critérios, né? E defendo ali, então, que a força das razões para a gente agir dessa ou daquela forma depende da magnitude do dano e da possibilidade de prevenir esse dano, e não de fatores referentes à origem do dano e nem de se o movimento vai ser uma ação ou uma omissão. Na seção 7.2, a gente discute aqui se existe uma relação direta entre ato e omissão e os níveis de bem-estar. Algumas pessoas acreditam que danos decorrentes de omissão são sempre menos ruins, que têm uma magnitude menor do que danos decorrentes de ação. Eu vou defender aqui que isso não é assim, né? E então vou defender que isso não mostra, então, que nós temos uma responsabilidade menor por danos decorrentes de omissão. Bom, na seção 7.3 eu discuto a visão de que nós não seríamos moralmente responsáveis por ajudar esses animais, porque nós não temos uma relação de proximidade com eles. Tá? Eu defendi aqui, novamente, que a força das razões para a gente ajudar alguém, nossas responsabilidades morais, não dependem de relação de proximidade. E, por último, né, discuto o critério do nível de dificuldade. Discuto aqui, então, a visão de que nós não teríamos obrigações em relação a essa questão, porque seria uma proposta exigente demais. Segundo essa visão, essa proposta de ajudar os animais selvagens estaria muito acima do que é razoável exigir das pessoas em geral. Bom, eu vou explicar ali nesse capítulo, né, que, ao contrário do que muita gente imagina, né, o trabalho prático mesmo para ajudar os animais selvagens não seria feito por pessoas comuns, seriam feitos pelos profissionais da área, né, que já trabalham com biologia em geral, né, ou mais especificamente com ecologia, ou com ciência do bem-estar animal, etc. E que, na verdade, os deveres que cada um de nós, que não trabalhamos com essas áreas, teríamos em relação a essa questão, não seriam nada exigentes, né? Seriam possivelmente muito menos exigentes do que os outros deveres em relação a coisas comuns que são reivindicadas dentro da consideração pelos animais, como, por exemplo, adotar um modo de vida vegano. Em relação a essa questão, parece que os deveres seriam ainda menos exigentes, por exemplo, seria o dever de se pronunciar a favor de ajudar os animais selvagens, de reivindicar que doações e impostos que
que hoje são direcionados para intervenções na natureza que prejudicam os animais sejam redirecionados para beneficiar os animais. Né? Então, não seria uma exigência grande, mas escuto aqui também a questão, outra questão, que é em relação a teorias da responsabilidade moral, que é o seguinte: se fosse realmente uma proposta bastante exigente, isso seria uma razão para se rejeitar essa proposta? Vou defender aqui que não. Eu defendo que uma proposta ser bastante exigente é uma virtude dela, se ela visa prevenir sofrimento do mundo e não um defeito. Então, no capítulo 8, então, nós passamos para objeções práticas. Tá? Até então, todas as objeções que foram abordadas são objeções morais. Tá? As objeções práticas são aquelas que concordam com essa meta, né, mas têm o receio de que ou que isso possa dar errado, né, e causar mais sofrimento ainda, ou então de que, por exemplo, isso não seria uma maneira eficiente de usar os recursos que a gente dispõe. Tá? Então, esse capítulo 8 está dividido também em 3 sessões. A primeira sessão trata daquela preocupação de que, investindo nesse problema, será que não seria uma maneira ineficiente de utilizar os recursos de que dispomos? Né? Será que não haveria outras maneiras mais eficientes de prevenir sofrimento no mundo? Vou defender aqui que não, né? Vou defender que utilizar os recursos que nós dispomos para prevenir esse tipo de sofrimento seria, sim, se for bem planejado, uma maneira muito eficiente de prevenir sofrimento no mundo. E na seção 8.2, eu mostro aqui como é possível, já na atualidade, prevenir sofrimento em larga escala, simplesmente estudando que tipos de componentes do ecossistema, do ambiente, por exemplo, o tipo de vegetação, se é esse ou se é aquele, estudando como isso afeta a dinâmica populacional, como que isso afeta a quantidade de animais que nasceriam e se nasceria mais animais naquelas espécies que têm maior probabilidade de ter vidas positivas, ou se nasceriam mais animais naquelas espécies que tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem para sofrer. Então, isso vai ser discutido na seção 8.2. A seção 8.3 discute aquela que talvez seja a preocupação mais frequente em relação à proposta de ajudar os animais selvagens, que é aquela preocupação de que, se a tentativa de ajuda não for bem planejada, por conta das interações dos ecossistemas serem muito complexas, é possível que, em longo prazo, a tentativa de ajudar desencadeie mais sofrimento ainda do que ocorreria se ninguém tentasse ajudar. Então, eu vou discutir essa objeção aqui em detalhes, né, nesse capítulo, e defendo que a probabilidade de se conseguir melhores consequências em longo prazo é estudando a fundo essa questão, não é deixando essa questão de lado e não é deixando a natureza seguir o seu curso. Né? Discuto aqui também aquele apelo ao equilíbrio ecológico, que é uma ideia muito frequente, né, quando se diz que tentar ajudar pode causar um desequilíbrio. Aí, por trás dessa objeção está a ideia de que a natureza é de alguma forma equilibrada e de que equilíbrio ecológico necessariamente coincide com aquela situação que contém menos sofrimento, menor quantidade de mortes. Vou questionar essas noções aqui e eu defendo, então, que a melhor maneira de lidarmos com essa questão é termos mais estudos dentro da biologia do bem-estar e que, à medida que tivermos mais estudo, cada vez mais estudos, vai aumentar cada vez mais a nossa capacidade de prever desdobramentos de consequência em longo prazo, e isso tem muito maior probabilidade de fazer com que a gente consiga os melhores resultados do que não investigar essa questão. E aí, no capítulo 9, né, discuto vários outros tópicos específicos que são relacionados a essa questão, mas no sentido de estudo implicações dessa visão e algumas objeções, tá? Que é a questão do parasitismo, a questão de se a preocupação com essa questão implicaria apoiar ou não a exploração animal, e a questão de se a preocupação com essa questão implicaria ou não na destruição dos ecossistemas naturais. E, por fim, na seção 9.4, eu falo aqui de várias maneiras pelas quais os animais já estão sendo ajudados, os animais que estão na natureza e são vítimas dos processos naturais. Várias dessas maneiras ajudam animais em larga escala, como, por exemplo, os programas de vacinação. Né? Então,
defendo aqui que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma questão que ela não é tratável, muito pelo contrário. Existe muito que se poderia fazer para ajudar os animais selvagens, muita coisa já é feita, mas muito mais poderia ser feito se esse problema fosse visto como o problema importante, né, e sério que de fato ele é. Então, depois eu apresentarei as conclusões, né, tem uma lista grande de referências, né, tem um índice remissivo, e é isso aí. Então, aqui na descrição do vídeo, né, tá ali os dados do livro, né, a referência completa, tá, tem alguns dados sobre mim, tem ali também, se alguém quiser adquirir o livro, como é que tem que fazer. E é isso então. Obrigado, pessoal. Até mais.